Muito bem, pessoal. Fazendo aqui um resumo do que a gente falou aqui de sintonia, sistema de luta e fuga, ter muito cuidado para não ativar isso com o seu cliente. Logo na primeira entrevista, no primeiro contato, começa a treinar, a perceber a íris, a cor das íris dos olhos das pessoas, e assim você vai treinar um olhar fixo, ok? Sorriso. Cria uma âncora, diga ótimo, diga alegre. E antes de entrar na entrevista, antes de entrar na venda, se recorra a essa âncora mental e entre com o seu melhor sorriso, aquele que é percebido com os olhos. E vamos falar da questão de espelhamento e rapport. Bom, ainda falando de neurociência, o que acontece? O espelhamento, o rapport, é uma técnica que sutilmente, num processo de entrevista, nós vamos copiando sutilmente a atitude, a postura, o olhar, a respiração e o movimento da pessoa com quem a gente está conversando. Se a pessoa cruzou as mãos, colocou sobre o queixo, sutilmente você deve fazer a mesma coisa. Se a pessoa está com o braço cruzado, sabemos que ela já está numa postura de defesa. Como vendedor, como conhecedor de técnica, você tem que fazer com que ela descruze os braços, para que ela se torne aberta. Mas para que isso aconteça, você tem que criar sintonia. Não se fala em venda, não se fala em produto, não se fala em empresa, não se fala em nada de vendas, sem antes você entender que você está na mesma página que essa pessoa. Sutilmente, cruze os braços, talvez em cima da mesa, para copiá-la. Ela virou para a esquerda ou para a direita, vire sutilmente também. Ela cruzou as pernas, cruze. Ela descruzou, descruze. Se a pessoa está falando com você, olhando no celular, isso é um sinal de falta de educação. Você deve pedir sutilmente, olha, se eu estou interrompendo agora seu tempo, eu acho que ele é muito valioso, eu gostaria de interromper aqui esse momento e marcar com você uma outra... Não, mas eu não tenho outro tempo. Pois é, mas não é por mim não, é por você, eu posso estar te atrapalhando. É aquela coisa de saber dizer não lá atrás que eu ensinei. E aí você... Não, peraí, vamos conversar. E nessa de criar o rapport, de imitar as atitudes do seu interlocutor, vai chegar um momento que você começa a conduzir. E você, sem perceber, façam isso, treinem. Você movimenta para a direita. E se a pessoa já estiver em sintonia com você, ela vai se movimentar inconscientemente. Se você colocar um braço em cima da mesa e colocar em cima da caneta a sua mão, ou em cima do contrato, ou em cima do papel, inconscientemente, se essa pessoa estiver em sintonia, ela vai colocar a mão dela em cima da mesa. Significa dizer que você atingiu um nível de ambiência, um nível de sintonia perfeito para conduzir uma entrevista. Estamos na mesma página. Betinho, isso é importante? Isso aí vale a pena? Será que fazer isso aí tem a ver com o negócio? Tem tudo a ver. E rapport pode ser feito pelo telefone. Pode ser feito no telemarketing, pelo SDR. Tom de voz, postura, autoconfiança, entonação, copiados com aquilo que você está escutando na outra linha. Ele é importante porque você está conversando com o subconsciente. Você está conversando com o comportamento subjetivo da pessoa. E você está entendendo que você ali naquele momento está conduzindo. Então, a técnica do espelhamento ela tem que ser treinada. Mais uma vez, eu preciso do presencial para isso. Aqui é levantar reflexão e levantar aqui provocações. No presencial, a gente consegue desenvolver as pessoas. Desenvolvendo as pessoas dessa maneira, a gente atinge aí o objetivo de tornar super vendedores. Então, voltando aqui com vocês, ciclo da autorrevelação. Uma vez que você entrou em sintonia, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O ser humano adora, ama falar de si mesmo. Toda vez que o ser humano conta um resultado,
uma conquista, conta uma atitude, algo que ele fez e sente orgulho disso, pode ter certeza, gotas de dopamina estão sendo disparados no cérebro desse ser humano. E sem perceber, ele começa a falar, e ele não quer mais sair dali. E aí vai uma dica aqui, pessoal. As pessoas não querem saber e não vão se lembrar de quem você é. As pessoas não querem saber e não vão se lembrar do que você faz. As pessoas não querem saber e não vão se lembrar daquilo que você representa. As pessoas só conseguem lembrar de uma única coisa: como você as fez sentir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: perguntas enfáticas são aquelas perguntas que estimulam a pessoa a falar de si mesma. Não sei se você já percebeu, se você chegou num ambiente social, numa festa, num lugar, em algum evento, e tem aquelas pessoas que em 2 minutos, sem perceber, você está conversando e está contando tudo da sua vida para ela. Elas fazem isso de forma autônoma, automática, ou elas são treinadas para isso. O que é o ciclo da autorrevelação? É fazer com que o ser humano conte sobre ele, se sinta bem sobre isso, disparem gotas de dopamina no cérebro e eles não queiram sair ali daquela situação. E quanto mais esse ser humano falar, mais ele vai entregar o ouro para ti. Como que ele começou a empresa, quais foram as principais prioridades e desafios que ele teve, o primeiro funcionário que está com ele até hoje, as dificuldades, as superações, problemas, desejos, sonhos, casamento. E você vai se tornando ali um confidente. Naquele momento do ciclo da autorrevelação, as pessoas começam a se sentir bem. O sistema de luta e fuga, nesse momento, está completamente desativado. E você está ali em completa sintonia com o seu cliente. Você está disparando gotas de dopamina no cérebro dele. E ele vai se lembrar assim: poxa, que pessoa legal, veio aqui e me ouviu, praticou a escutativa. Agora, técnica. Como que eu faço para a pessoa disparar o ciclo da autorrevelação? Perguntas abertas. Não entrei em venda e não posso ser muito pessoal. Ou seja, se é a primeira vez que eu estou vendo a pessoa, o meu cliente, se eu estou no processo de sintonia, se eu estou no processo de rapport, eu não posso ser pessoal ao ponto dela levantar o muro, o bloqueio, a barreira, levantar o sistema de luta e fuga e falar: o que esse cara quer comigo? Imagina que você quer conquistar uma menina, um cônjuge, ou a menina quer conquistar um rapaz. E a sua abordagem é: oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Você está aqui há muito tempo? Está sozinha? Olha, não é a melhor abordagem. Você já entrou no raio de ação pessoal dela. Você tem que ser um pouco mais genérico. Meu primeiro cliente, eu costumo falar assim com ele: tudo bom, seu fulano? Um prazer imenso estar aqui contigo. É uma luta muito grande para nós, empreendedores, empresários. A gente está aqui transformando vidas, né? É importante para mim entender como é que funciona a sua empresa, mas isso aí é parte do diagnóstico. Eu quero saber um pouquinho de você. Me conta aqui, você está há muito tempo trabalhando com isso? Não é uma pergunta pessoal, uma pergunta profissional. Não, eu 15 anos, comecei agora, nesse momento. É uma coisa que te move? É uma paixão isso aí para você? Como é que é? Ele vai falando: mas e aí? Qual foi os desafios que você teve? Tal. Tá, e as conquistas? Tal. E eu não entrei nada em venda, eu não falei de treinamento, eu não falei nada disso, eu estou ouvindo a pessoa. E eu vou estimulando, concordando, um olhar fixo, sorrindo, acenando, criando rapport. O que é uma pergunta enfática? Uma pergunta enfática, uma afirmação enfática é aquela que faz com que a pessoa fale dela mesma. Voltando aqui à questão da abordagem na área da sedução, se eu estou conhecendo uma menina pela primeira vez, eu diria: olha, eu estava te vendo ali do outro lado, pela sua postura, você deve ser uma pessoa muito ocupada. Ela vai sorrir ou não, dependendo da forma que eu cheguei à postura. Eu trabalho com isso. Sou advogada, eu sabia. Para mim você era da área de direito ou da área de tecnologia.
Deve ser muito difícil com as mudanças que hoje a lei exige, né? Como é que você lida com isso? E aí, pessoal, ativei o ciclo da autorrevelação. A pessoa está falando de conquistas, ela não está falando dela em si, mas ela está falando do que ela é possível, do que ela realiza. E nesse momento, quando se fala em conquistas, quando se fala em desafios superados, quando se fala em projeção de vida, as pessoas adoram a falar. Posição de aprendiz. Ou seja, mesmo que não seja, passa-se do mais burro da sala. Aprendiz e mentor. Não entendi, Herbert, mas eu explico com um exemplo. Seu Antônio, eu estava entrando aqui pela sua empresa e olha, da portaria até aqui a sua mesa, eu vi todo mundo feliz, sorrindo, entusiasmado, trabalhando, uma energia muito bacana. Olha, seu Antônio, não deve ser fácil conquistar esse nível de ambiência. Seu Antônio, eu não quero nem mais te vender nada. Para mim, eu vou ganhar o dia se o senhor me disser, desculpem, como o senhor conquistou esse nível de ambiência aqui na sua empresa. Como que é a sua história, seu Antônio? O senhor pode, em 5 minutos, ou 15 minutos, me dizer qual que é o segredo? O que eu fiz nesse momento? Valorizei a pessoa, coloquei ela na posição de mentor, fiz com que ela ativasse a sua imaginação e emoção, e uma pergunta tão aberta, autêntica e necessária, é quase que impossível dele não revelar como que foi a jornada do herói, ou seja, a jornada de conquista dele até aqui. Essa abertura já tirou meu sistema de luta e fuga, um olhar atento, um sorriso sincero, e o seu Antônio está me revelando o que eu preciso saber sobre a jornada da empresa dele. Estou criando confiança, estou criando sintonia, estou conquistando o direito de perguntar a ele sobre os seus negócios e fazer a anamnésia correta para que eu possa cruzar os meus benefícios e, com isso, aplicar a melhor técnica possível de call to action, de ação, seja ela agendar uma próxima reunião, fazer uma demonstração, fazer uma apresentação ou, quem sabe, até puxar um contrato para o nível de vendas. Bom, meus queridos, ainda na área de rapport, humor honesto nunca falha, porque tem um humor negro. Se você é uma pessoa bem-humorada, conta piadas autênticas, cuidado com isso, tá? Eu, por exemplo, eu não sei fazer isso, mas quando eu estou diante disso, eu me rendo. Aquela pessoa que sabe quebrar o gelo, que sabe contar histórias sobre metáforas, aquela pessoa que entende que o humor é a mola que faz com que as pessoas se alegrem e nós precisamos sorrir. Naquele momento nós já mandamos o tigre, o dente de sabre, a luta, a lança, a fuga, tudo embora. E existem pessoas que são assim de forma natural. Eu vou muito ao Nordeste, tá? Eu vou muito ao Nordeste, principalmente todas as capitais. E o Nordeste, para mim, é um camarim a céu aberto. Cada situação, cada restaurante, cada lugar, cada garçom, cada atendimento, cada pessoa com que eu falo, parece que foi criada pelo entusiasmo. Parece que foi criada dentro de um ambiente que em tudo vai dar certo, de alegria. Por mais difícil que seja a vida, a fome, o acesso à informação, etc., são pessoas que parecem que cresceram para rir. Isso contagia demais. E por fim, pessoal, aqui na aula de rapport, eu vou falar de vulnerabilidade. Demonstre vulnerabilidade para o seu cliente. Existe uma diferença entre ser vulnerável e fraqueza. A vulnerabilidade é você dizer que é um ser humano, é dizer que você também é passível de erro, é dizer com exemplos que você teve clientes que não cumpriu o prazo, é você ser honesto, é você dizer para o seu cliente que você pode atender em certo momento, mas dali para frente você não pode mais. Ser vulnerável
tirar a roupa de super-homem e mostrar que tem um ser humano ali na frente. Não é demonstrar fraqueza. Quem não é vulnerável não é criativo, porque está o tempo inteiro se tolindo. Quem não é vulnerável não se coloca à prova. Quem não é vulnerável tem medo, e com medo a gente não faz nada. Quem não é vulnerável não entra na arena para agir, porque está na arquibancada, tomando conta da vida dos outros. Quem não é vulnerável está se limitando a conhecer um novo amor, um novo cônjuge, uma nova vida. Quem não é vulnerável não parte para o novo, não se expõe ao risco. Quem não é vulnerável tem medo, e quem tem medo tem ansiedade, e quem tem ansiedade não domina a emoção. Ser vulnerável numa entrevista de vendas não é demonstrar fraqueza, porque lembra que eu falei para vocês? Olho fixo, sorriso sincero, postura, dress code, estar em forma. Isso não é demonstrar fraqueza. Mas ser vulnerável é falar: Antônio, desculpa, queria muito estar contigo, queria muito andar contigo, mas sobre esses termos, sobre essas condições, eu não consigo de jeito nenhum. Eu sou pequeno. Tem até um outro cliente, Antônio, que eu queria atender, mas eu tive que cancelar a venda porque a demanda dele era muito maior do que eu poderia fazer. Quem sabe no futuro a gente faça negócio, ou quem sabe agora o senhor faça uma demanda menor comigo para a gente criar conexão. Mas eu estou dizendo para você, seu Antônio, é real. Porque eu sei o preço da dor de cabeça. Não quero colocar os pés onde eu não posso alcançar. Ser vulnerável é mostrar que você é um ser humano, que você também teve um casamento, tem filhos, que você também um dia se separou, criou uma nova família. Ser vulnerável é dizer que você faliu. Ser vulnerável é dizer também que você foi para o SPC. Gente, eu não estou dizendo para você chegar no cliente e contar toda a sua vida. Mas se isso surgir de alguma maneira, no processo de sintonia, se equalize com o seu cliente. Mostre que você é um ser humano. E ele vai confiar em você. Ele vai dizer que do outro lado tem uma pessoa real. Não tem um personagem. E nesse momento, sintonia criada, abertura feita, venda conduzida. Você abriu o processo para conduzir os melhores negócios da sua vida. E vamos para a próxima aula, pessoal.